Olá, leitores! Aparecendo aqui para conversar com vocês sobre esse tema que está aí no título, né? Hábitos literários que não fazem mais parte da minha vida. Eu tô tentando manter a rotina aqui de um vídeo por semana aqui no canal. Vamos ver se vai dar certo. Espero que sim. E por que eu resolvi trazer esse tema aqui para conversarmos um pouquinho? Porque quando eu abri o meu blog ano passado, esse foi um dos primeiros assuntos que eu tratei lá, né? Foi um dos primeiros temas que eu levei para o blog. E assim, até hoje é um dos posts menos acessados. Poucas pessoas acessaram esse post. E eu pensei, tá, vou tentar ali o formato de vídeo para ver se as pessoas se interessam mais por esse assunto. Porque assim, gente, quando eu abri mão de certos hábitos, sabe, que eu tinha em relação aos livros, a minha relação com a literatura, a minha relação com os livros, ela ficou muito melhor. Ela ficou uma relação muito mais saudável. Então, assim, eu realmente tive frutos quando eu abri mão desses hábitos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque assim, nós estamos aqui na internet para nos inspirarmos, né? Para compartilharmos aí as nossas jornadas, as nossas experiências. E assim a gente vê o que funciona pra gente, o que não funciona, como a gente pode adaptar na nossa rotina. É para isso que a gente está aqui na internet. Então, a partir do momento que a gente compartilha aquilo que de fato funciona pra gente, o que não funciona, a gente facilita a jornada de outras pessoas. Claro que, né, a experiência ela é pessoal, cada um sabe daquilo que dá certo para você, depende muito da sua rotina, depende muito do seu jeito de ser, porque vocês vão ver que uma das primeiras coisas, dos primeiros hábitos literários que eu abri mão e que eu quero comentar hoje, está muito relacionado com a minha personalidade, né? Então, assim, uma pessoa que já não tem esse traço de personalidade que eu vou falar, para ela já não pode, essa dica já pode não fazer tanta diferença assim, mas se tiver alguém já muito mais parecido assim com o meu jeitinho de ser, já pode pensar, olha, eu também sinto dessa forma, quem sabe isso funcione para mim. Então é isso, gente, sem mais delongas, eu vou pegar o tablet, porque eu vou me basear pelo que tá no post lá que eu mencionei, que está no blog. E eu vou deixar esse post, o link para o blog na descrição aqui do vídeo, né? Quem quiser depois ir lá ler o texto, como é que eu coloco lá as minhas ideias em forma de texto, o link para o post vai estar aqui na descrição, tá? Mas assim, o que eu quero deixar logo de mensagem, assim, pra gente amarrar direitinho aqui como vai funcionar. Eu vou falar 5 hábitos literários que não fazem mais parte da minha vida e não fazem mais parte da minha vida há pelo menos 5 anos aí, bastante tempo, né? Com exceção dos 2 últimos, que foi mais assim de 2020 para cá, mas tem outros que já é bem anterior a isso. E no final eu quero falar um pouco quais os benefícios, né? Abrir mão desses hábitos, abrir mão disso, trouxe para a minha vida, para a minha relação com os livros, para a minha relação com a literatura, tá bom? Então vamos lá. O primeiro deles, né? O primeiro hábito literário que não faz mais parte da minha vida de jeito nenhum, gente, é contabilizar livros lidos. Isso para mim, ele não faz mais nenhum sentido. Primeiramente, por quê? Eu sou da época que a gente tinha aqueles caderninhos, né? Dividir por ano, né? Ano tal, li esses livros. Fazia a listinha lá dos livros que eu li naquele determinado ano. Isso me passava uma sensação de organização e controle, digamos assim. Uma maior organização. Só que, gente, depois, em 2018, eu comecei a compartilhar conteúdo literário na internet. E foi onde essa questão começou a pesar. Por quê? Porque a rede social, ela é feita através do mecanismo de comparação, gente. Querendo ou não, você se compara com os outros quando você tá ali em rede social de alta exposição, como o Instagram, por exemplo. Era onde eu mais atuava, não. Era onde, de fato, eu tinha uma rede social que eu só tinha lá. Mas, assim, mesmo que você tente se policiar,
você se compara, você acha que você vê outras pessoas e você acha sim que você está lendo menos, que você está lendo pouco. E assim, contabilizar livros lidos é uma coisa que me causava essa ansiedade. Eu não tinha essa perspectiva assim de, olha, li mais um. Eu não tinha um viés positivo com isso, sabe? Ah, eu li mais um. Eu sempre achava que, poxa, eu só li 5 até agora. Eu via pela ótica do copo menos cheio. Essa é a verdade. A partir do momento que eu abri mão desse hábito aí de contabilizar livros lidos, gradativamente essa ansiedade com a leitura ela foi diminuindo, porque eu passei tanto foi diminuindo a minha ansiedade em relação a mim mesma, né, assim, de ver por um viés mais positivo. Sempre que eu concluía um livro, eu vibrava pela conclusão daquele livro e não pegar uma lista e ver que eu só tinha lido até o momento X livros, me dava essa impressão de estar atrasada, sabe? Essa impressão de estar, como é que se diz? Nesse sentido da comparação mesmo, de estar lendo pouco, né? E essa minha ansiedade, ela foi aí gradativamente reduzindo e eu passei a ter uma relação muito mais saudável com a leitura, com os livros, depois que eu parei de fazer essas listinhas, de contabilizar aí os livros lidos. O segundo hábito literário que não faz mais parte da minha vida é estabelecer meta anual de leitura. Gente, eu tive muito isso. Esse ano eu quero ler X livros. Então eu fazia aquela listinha anual dos livros que eu pretendia ler, né? Fazia aquelas TBA mensais também, que é o que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas assim, estabelecer meta anual de leitura foi outra coisa que eu abri completamente, assim, eu abri mão completamente, porque aí é uma coisa que vai muito do traço da minha personalidade. Eu tenho uma questão pessoal com metas, sabe? Assim, eu fui uma pessoa, pela minha própria história de vida, eu fui uma pessoa que eu não tive uma margem muito grande para dar errado. Eu tinha que dar certo na vida, gente. Dar certo na vida, que eu falo, ter uma independência financeira, ter uma profissão, ter uma estabilidade. Eu não tinha outra opção, certo? Então, assim, desde muito nova, eu fui muito, não é levada, que eu quero dizer, mas assim, eu tive essa necessidade de percorrer atrás de metas. Então, assim, estabelecer uma meta para a minha personalidade, que foi, né, altamente afetada pela minha história de vida, é um gatilho imenso para a ansiedade. Por quê? Porque eu vou percorrer esse número a todo custo. A todo custo. E se por acaso eu não alcançar esse número, eu não vou ver. Hoje, isso tudo que eu tô falando para vocês já foi atenuado com o passar dos anos, né? Óbvio. Mas ainda faz, sim, um pouco parte da minha personalidade. De se eu não conseguir chegar naquele número X, eu vou ter, sim, essa sensação de fracasso. Essa sensação de que eu fracassei. Porque eu tenho aí é uma coisa muito pessoal. Eu tenho essa relação com metas. Eu desenvolvi essa relação muito, assim, ferrenha com metas, como eu falei, porque eu não tinha outra opção. Eu tive que estabelecer metas para minha vida e correr atrás de cada uma delas desde muito cedo. Então, estabelecer meta anual de leitura é dar um tiro no meu próprio pé, porque eu vou percorrer a todo custo esse número. Se por acaso eu não alcançar, vai sim me dar uma sensação de fracasso. E, além do mais, vai diminuir a qualidade da minha leitura, né? Então, não faz muito sentido, né? Não tem
não tem muita vantagem. Não sei qual é a vantagem Maria tá levando nessa história. Então, no meu caso, nenhuma. Então, eu abri mão completamente disso, de estabelecer meta anual de leitura. Terceiro hábito literário que não faz mais parte da minha vida. Fazer TBA mensal. TBA mensais. Gente, isso é uma coisa que nunca deu certo pra mim. Nunca deu certo. TBA mensal é pedir para eu ser trollada por mim mesma. Por quê? Porque eu estabelecia, tá? Janeiro eu vou ler tais livros, fevereiro eu vou ler tais livros. Só que, gente, eu gosto de escolher as minhas leituras pelo momento, sabe? Eu gosto de sentir como eu estou naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Eu amo Clarice Lispector. É a minha autora brasileira favorita. E assim, amo de paixão. Mas não é uma autora em que eu consiga ler a qualquer momento. Eu preciso estar no momento específico para ler Clarice. Então, vamos supor que aí, fevereiro, eu coloquei que eu vou ler... Eu tô olhando para que os meus livros da Clarice que eu li. Eu vou ler A Maçã no Escuro. Só que é um mês que eu não tô ali com o meu interior preparado para receber essa carga emocional de Clarice. Então, eu já vou ter que riscar esse livro da TBA, né? Já vou ter que fazer ajustes. Então, assim, tirando os livros que eu pretendo estudar, que aí tem muito ligação com a minha própria faculdade, né, de filosofia, ou alguma área específica, ou algum filósofo específico, ou autor específico que eu decidi estudar naquele ano. Por exemplo, esse ano eu decidi que eu ia me dedicar a Thomas Mann. Mas assim, eu não estipulo que eu vou ler em março, eu vou ler A Morte em Veneza. Ah, eu vou ler os Buddenbrook em agosto. Não, eu vou ler Thomas Mann em 2024, vou me dedicar mais a esse autor, então eu vou sentindo ali o meu momento. E é assim que eu gosto de escolher as minhas leituras, né? Eu gosto de olhar para minha estante e eu ver, não, eu tô no clima para tal livro. E então, TBA mensal não dá certo para mim. Nunca funcionou, nunca foi eficiente para mim esse hábito. Nunca deu certo. Eu sempre me trolei sozinha. Quarto hábito literário que não faz mais parte da minha vida. Excesso de leituras coletivas. Gente, principalmente depois de 2020, né, daquele episódio mundial, teve um boom de clubes de leituras, né? Inclusive foi a época que eu abri o meu clube de leitura também. Então, assim, eu entrei em vários clubes de leitura, vários projetos de leituras coletivas. É algo até que eu gosto de desenvolver, eu desenvolvo até antes desse período, mas eu me sobrecarreguei desses projetos literários. Eu participava de vários clubes, eu participava de vários projetos de leituras coletivas. Quando eu ia ver, eu estava com 5 livros no mês para ler de projetos e eu não conseguia, como eu falei, o meu tempo de leitura, para leitura, ele nunca foi assim muito amplo. Por questões de todo brasileiro, de toda pessoa, todo ser humano, né? A gente trabalha, a gente cuida de casa, cuida de filho. Então, assim, o tempo para ler é, sim, um tempo mais restrito, um tempo menor. E quando eu ia ver, eu estava com 5 livros de projetos para ler e sem espaço algum dentro da minha rotina para encaixar as minhas leituras pessoais, o meu próprio gosto. E isso estava me fazendo muito mal. Então, quando foi em 2022, eu saí de praticamente todos os projetos literários que eu fazia parte. Saí de todos. Hoje eu só faço parte de um projeto literário, que são os projetos da Fala Fernanda. Nenhum outro, né? Não participo de nenhum outro clube, de nada. E desenvolvo também 2 vezes por ano uma leitura coletiva com os membros do meu blog. Esse semestre nós estamos lendo A Montanha Mágica, né? Como vocês sabem. Mas assim, esse excesso de leituras coletivas, esse excesso de clubes de leituras, ele não me fazia bem. Justamente por isso, pelo meu pouco tempo para ler. E quando eu ia ver, eu não tinha tempo de encaixar as minhas próprias leituras. E assim, gente,
eu necessito ter espaço para encaixar as leituras do meu... Não é do meu interesse, porque os clubes tinham livros do meu interesse. Mas é isso que eu tô falando. Eu preciso me sentir naquele momento e qual livro tá me chamando para a leitura. Eu vou dar um exemplo. Eu tô lendo agora esse livro aqui. Esse livro aqui dessa antropóloga Natasha Martin, Escute as Feras. Esse livro, ele já estava aqui na minha estante há algum tempo, ele já estava aí no meu radar há algum tempo, mas eu nunca tinha me interessado pela leitura dele, não é me interessado, não tinha sentido que era o momento. E quando foi nesse final de semana, eu olhei para esse livro e disse, eu preciso ler esse livro. Eu senti que eu precisava ler esse livro. Então, eu preciso ter esses espaços dentro da minha rotina de leitura para atender esse chamado de ser escolhida pelo livro, sabe? Do livro me escolher para lê-lo naquele momento, que foi o que aconteceu com esse livro aqui da Natasha Martin, que é um livro que já está aqui há pelo menos um ano aqui na minha estante. E nesse final de semana, eu olhando para minha estante, eu disse, chegou o momento de ler esse livro. E se eu não tiver essa liberdade de adaptar, né, ali a minha rotina, se eu já estiver completamente cheia de projetos, de leituras coletivas, de clubes, eu não iria conseguir encaixar mais um livro. Ou eu iria ter que abrir mão de um livro do clube, mas aí entra naquela minha questão pessoal com metas, lembra? Eu tenho essa questão com metas, gente. Então, assim, eu tenho que ter essa cautela com essa questão de projetos também por isso, porque se eu entrei no projeto, eu vou de cabeça nele até o fim. Eu sou assim, eu sou essa pessoa que é muito difícil, assim, é muito difícil, hoje é um pouco menos difícil, mas que eu tenho me trabalhado muito nesse aspecto, mas ainda é difícil para mim essa questão de abrir mão de certas coisas, sabe? Não sei se eu tô sendo clara, nem sei se eu devo ser, mas tudo bem, acho que vocês entenderam. Mas, enfim, eu preciso ter essa liberdade dentro da minha rotina para encaixar leituras que vão fazer sentido para mim naquele momento. Então, esse excesso de leituras coletivas e projetos de leitura e clubes de leitura foi algo também que eu cortei. É algo que não faz mais parte da minha vida, não é um hábito literário mais que faz parte da minha vida de leitora, não. E assim, não pretendo entrar em mais nenhum clube, nem acompanhar nenhum projeto, gente. Quinto e último hábito literário que não faz parte mais da minha vida. Acompanhar vários criadores de conteúdos literários. Essa questão, assim, eu acho que eu vou ser um pouco polêmica, né? Porque eu vejo que, assim, as pessoas têm muito interesse em acompanhar criadores de conteúdo, e eu tô sendo polêmica no sentido de que eu tô aqui tentando criar conteúdo e dizendo que eu não acompanho criadores de conteúdo literário. Mas, assim, eu nunca fui uma pessoa de acompanhar muitos criadores de conteúdos, não. Se vocês olharem lá meu Instagram, são pouquíssimas pessoas que eu sigo. Por quê? Porque eu seguia em torno de 100 e poucas pessoas, mas se você tirar ali minha família, meus amigos de infância, meus amigos de faculdade, meus conhecidos de condomínio, meus amigos da academia, gente, sobra pouquíssimas pessoas de realmente criadores de conteúdo que eu acompanhava. Eu conto nos dedos, gente, os criadores de conteúdo que eu acompanho, eu conto nos dedos. E assim, essa questão de acompanhar muitos criadores de conteúdo volta lá para aquela questão da ansiedade, da comparação, da contabilização de livros lá do primeiro tópico. Porque você se compara. É do ser humano, a gente se compara, gente, sabe? Por mais que a gente se trabalhe, né? A gente sabe que cada um é cada um, mas é do ser humano. E a gente também, a gente tem que entender que nós somos humanos, nós temos isso sim, né? A gente precisa, obviamente, se trabalhar para melhorar em alguns pontos que nos prejudicam, né? Porque também, se isso não estiver lhe prejudicando, tanto faz, né? Mas no meu caso me prejudicava, sim, porque
me gerava essa ansiedade, me gerava esse espírito de comparação. E, gente, a verdade é que você nunca vai ler. Eu vou me incluir nisso porque eu tô dentro dessa bolha também. Nós nunca iremos ler a quantidade de livros que um criador de conteúdo que vive disso lê. Nós nunca iremos ler. Então, não adianta você acompanhar um criador de conteúdo X que faz aí 1000 resenhas de vários livros complexos em um curto tempo. Porque a pessoa vive disso. A pessoa se dedica exclusivamente a isso. É o trabalho da pessoa. Então, nós nunca iremos ler a quantidade de livros que um criador de conteúdo que vive de criar conteúdo, né, lê. Isso é um fato. Então, eu reduzindo a quantidade de pessoas que eu acompanho, eu acompanho pouquíssimos criadores de conteúdo e, assim, eu sempre observo se eles estão alinhados ali com os princípios que eu acredito, né? Se eles estão ali alinhados com o tipo de leitura que eu gosto de fazer, né? Uma leitura mais lenta, mais aprofundada, uma leitura mais, assim, realmente extraindo o máximo que eu consigo daquele livro. Ou se ainda é um criador de conteúdo muito ainda num modo, como é que eu diga? 2x da vida. Eu tenho essa mania de usar esse modo 2x da vida, mas é porque é o que a gente faz, né? Nós estamos sempre tão acelerados, a gente acelera áudio, a gente acelera tudo na vida. Então, assim, a leitura, para mim, ela é um ato revolucionário. É um ato de lentidão. É um momento de tédio. Só que um tédio no sentido de um tédio que vai me levar para um momento de reflexão profunda. Um tédio necessário para me gerar uma imersão que vai me gerar uma reflexão profunda, né? E então, assim, eu procuro ver se os criadores de conteúdo que eu acompanho estão alinhados também aí com aquilo que eu acredito da literatura, né? Então, assim, esses são os 5 hábitos que não fazem mais parte alguma da minha vida de leitora. Deve ter mais, gente, mas eu no post lá no blog eu coloquei esses 5 e eu queria também compartilhar esses aqui com vocês. E o que foi que eu ganhei, né? O que me trouxe de frutos abandonar esses hábitos. Primeiro, a minha relação com os livros se tornou muito mais saudável, né? Eu não tenho mais essa relação tão assim de ansiedade com a leitura. A minha relação com os livros se tornou muito mais saudável no sentido de que ficou muito mais alinhada com a pessoa que eu sou, respeitando o meu ritmo, sabe? Eu não me cobro em ler e nem também em criar conteúdo. Eu apareço aqui no canal, tô tentando manter essa frequência de 1 vez por semana, mas é tudo dentro do que é possível na minha rotina, mas eu também não me cobro em criar conteúdo pro blog. É quando eu também estou com o espírito de escrever e compartilhar, e acho que devo compartilhar algo lá. Então, assim, a minha relação, tanto como leitora, como criadora de conteúdo, ela se tornou muito mais saudável, porque ela se tornou muito mais encaixada em mim, no meu ritmo, naquilo que eu acredito como é que a leitura deve ser. Um outro ganho que eu tive em abandonar esses hábitos foi na qualidade da minha leitura. Porque, assim, eu vou pegar um exemplo aqui de Escute as Feras. Quando eu comecei a ler esse livro ele é super curto. Esse livro tem 100 e poucas páginas e eu agora que estou na 35. E já tenho o quê? 3 dias que eu tô lendo esse livro. Eu vi pessoas que leram esse livro, dizendo aí que leram esse livro aqui em 1 dia, né? Dá. Mas, assim, não é o tipo de leitura que eu faço, né? Então, assim, Escute as Feras, por exemplo. Quando eu digo que melhorou a minha qualidade de leitura. Quando eu comecei a ler esse livro, no primeiro parágrafo, ela diz uma coisa que me chamou muita atenção,
Porque aqui ela vai falar, essa antropóloga, de um ataque de um urso que ela sofreu nas montanhas na Sibéria. É um relato autobiográfico. E ela já deixa entender que, logo no começo do texto, ela já deixa entender que a história vai tratar dessa relação de fronteira entre o mundo animal e o humano, certo? Só que quando ela cita uma frase no decorrer do primeiro parágrafo, que eu disse, opa, isso aqui me lembra alguma coisa. Isso aqui não me lembra fronteira, isso aqui me lembra a definição de liminar do Walter Benjamin. Aí eu continuei com a leitura, né? Continuei com algumas páginas, mais pra frente eu disse, não é fronteira. Não é fronteira no sentido apenas de delimitar, dessa separação desses dois domínios. É liminar, é um entre esses dois mundos. É um rito de passagem que o Walter Benjamin alude. E assim, quando eu percebi isso, quando isso me chamou a atenção, eu parei a leitura, eu tive que ir pro caderno escrever tudo que me veio à cabeça em relação a essa questão do liminar em Benjamin, dos ritos de passagem, do porquê o Benjamin fala que a modernidade nos deixa carentes desses ritos de passagem, e tudo como. E fui elaborando isso no caderno, fui colocando os meus pensamentos. Gente, isso está no primeiro parágrafo. Então, assim, se eu tivesse um tempo X para ler esse livro, eu jamais conseguiria parar para fazer essas conexões, sabe? Então, assim, abandonar esses hábitos de contabilizar livros, de estabelecer metas, de determinar um período X para ler esse livro, né? Como no TBA mensal, tenho que ler esse livro dentro do mês tal. Tudo isso melhorou a minha qualidade de leitura. Então, assim, deixou a minha leitura, a minha relação com os livros mais saudável, melhorou a minha qualidade como leitor e me fez retornar a ter uma relação muito mais prazerosa com as minhas leituras, além de que se tornou muito mais encaixada em mim, porque agora eu escolho os meus livros, agora não, né? Desde quando eu abandonei esses hábitos, eu escolho os meus livros de acordo com o que eu estou sentindo, com o que eu estou vivendo. Então, os livros, eles passam a ganhar um sentido diferente para mim. Tipo, eu ler esse livro aqui, Escute as Férias, nesse momento, tem um sentido. Se eu fosse ler esse livro, talvez em outro momento da minha vida, não fizesse tanto sentido quanto faz agora. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Mas, assim, ter essa liberdade de escolha fez com que a própria leitura ganhasse mais sentido para mim, sabe? Então, assim, era isso que eu queria deixar para vocês, né? Esses foram os hábitos literários que eu abri mão para ler melhor, que eu abri mão para me relacionar melhor com as leituras. E compartilhem comigo aqui ou lá no blog, tanto faz, se isso fez sentido para vocês, se vocês têm algum outro hábito literário que vocês abriram mão para tornar a relação com os livros muito mais saudável e prazerosa.